Você sente isso no ar, não é? Uma inquietação que parece pairar sobre a sua casa, especialmente em volta dos seus filhos e dos seus netos. Talvez seja uma rebeldia que surgiu de repente, sem nenhuma explicação. Ou quem sabe uma tristeza profunda nos olhos deles, um lugar que você tenta alcançar, mas não consegue. Você percebe noites de sono agitadas, marcadas por pesadelos que eles nem sabem descrever direito pela manhã. Você sente uma influência estranha, um distanciamento, como se uma sombra invisível estivesse tentando se colocar entre você e aqueles que você mais ama neste mundo. Você reza, você pede com toda a força do seu coração, mas sente que está lutando contra algo que não consegue ver, uma força que parece roubar a paz, a obediência e a alegria de dentro do seu lar. A sua preocupação de pai, de mãe, de avô ou avó é mais do que um simples cuidado. É um alerta da sua alma, um instinto profundo de que a sua descendência pode estar sob ataque. E se você chegou até aqui, até esta oração, neste exato momento, saiba que isso não foi um acaso. O seu clamor silencioso, a sua prece no escuro do quarto, encontrou uma resposta. Então, antes de prosseguirmos, eu peço que você faça algo simples. Onde quer que você esteja, pare por um instante, respire fundo, bem fundo, e ao soltar o ar, solte também um pouco dessa angústia que pesa no seu peito. Apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo. Nós estamos preparando o terreno para algo sagrado. E se essa primeira mensagem já tocou o seu coração, se você sentiu que era para você, faça um gesto de fé agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está travando essa mesma batalha. Quando você faz isso, você não só nos ajuda, mas sinaliza para o algoritmo que esta é uma mensagem de esperança e ele a entrega para mais corações aflitos que precisam ouvi-la. É a nossa forma de espalhar essa corrente de proteção. A partir de agora, nós não estamos mais sozinhos nesta batalha. Juntos em uma só fé, nós vamos erguer uma fortaleza espiritual impenetrável ao redor da sua família, usando uma das armas mais poderosas que a tradição nos legou, a cruz sagrada de São Bento. Este não é um amuleto, é um sacramental de poder, um escudo contra a inveja, as palavras de maldição e toda influência maligna. E mais adiante, eu vou te revelar um segredo de autoridade espiritual que os antigos monges usavam, um princípio que, quando ativado, torna a proteção sobre a sua família praticamente inquebrável. Mas para chegarmos lá, precisamos primeiro preparar o caminho. E a preparação do nosso caminho começa por um lugar que pouca gente ousa olhar, as raízes da sua árvore genealógica. Pense comigo por um instante. Você já se perguntou por que certos padrões negativos parecem se repetir na sua família geração após geração? Aquela dificuldade financeira que seu avô teve, seu pai também, enfrentou e agora parece bater à sua porta? Ou talvez uma tendência à tristeza, uma melancolia que você vê no olhar do seu neto e que te lembra tanto uma tia-avó que viveu reclusa? Aquela rebeldia que te preocupa no seu filho, será que não é um eco da mesma rebeldia que um dia causou tanto sofrimento a um ancestral distante? Isso não é coincidência. Nós não herdamos apenas a cor dos olhos ou o formato do nariz. Nós herdamos também um legado espiritual. E nesse legado, infelizmente, podem vir amarras, podem vir palavras de maldição lançadas sobre um antepassado com raiva, promessas feitas na ignorância, ou até mesmo pecados graves que nunca foram reparados e que abriram uma brecha, uma porta para que o mal continuasse agindo silenciosamente na linhagem. É como uma raiz doente de uma grande árvore que, mesmo escondida debaixo da terra, impede que os frutos mais altos cresçam saudáveis. Não estamos aqui para julgar ninguém do passado, de forma alguma. Pelo contrário, estamos aqui para curar, para honrar nossos antepassados, fazendo por eles o que talvez eles não souberam ou não puderam fazer em seu tempo. Com o poder da cruz sagrada de São Bento, nós vamos descer, em espírito, até a origem da sua família. Nós vamos pedir a Deus que nos mostre com sua luz onde estão essas raízes de amargura, de doença, de miséria, de vício,
E com a autoridade que a nossa fé nos confere, nós vamos declarar o corte. Cada laço será rompido. Cada decreto de fracasso lançado sobre sua linhagem será anulado. Cada porta do passado que ainda permite a entrada de influências malignas será selada para sempre com o sinal da Santa Cruz. Esta é a primeira e mais fundamental etapa da nossa fortaleza. Porque não adianta construir muros altos em um terreno contaminado. Primeiro, nós purificamos a terra. E só depois de limparmos e curarmos as raízes, estaremos prontos para o passo seguinte: fortalecer o tronco, que é você. A partir deste momento, o nosso foco se volta inteiramente para você. Você que é o pilar, a ponte entre o passado que acabamos de purificar e o futuro que desejamos proteger. Pense em si mesmo, por um instante, como o tronco forte e saudável desta árvore familiar. É através de você que a seiva da graça, da bênção e da proteção divina deve fluir sem impedimentos até o último galho, até a última folha, que são seus filhos e seus netos. Mas nós sabemos, e Deus sabe, que muitas vezes esse tronco se sente cansado. Cansado das batalhas, das contas para pagar, das preocupações que não dão trégua. Esse tronco muitas vezes se sente rachado pela angústia, pelo medo que aperta o peito de madrugada, pela dúvida sobre ser um bom pai, uma boa mãe, um bom avô ou uma boa avó. Cada uma dessas preocupações, cada sentimento de impotência, são como fissuras, são pequenas aberturas por onde a força vital se esvai e por onde o inimigo tenta injetar seu veneno de desânimo, dizendo no seu ouvido que você não é capaz, que você não é suficiente para proteger os seus. E é por isso que antes de estendermos o manto de São Bento sobre sua descendência, nós o vestimos primeiro em você. Com a mesma autoridade da cruz sagrada que limpou as suas raízes, nós agora vamos selar cada uma dessas rachaduras na sua alma. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. A partir de agora, nós declaramos um fortalecimento espiritual sobre a sua vida. Nós declaramos que o medo que te paralisa se transforma em prudência guiada por Deus. Nós declaramos que a culpa que te acusa se transforma em misericórdia, que te restaura e te levanta. Nós declaramos que a ansiedade sobre o futuro dos seus se transforma em uma confiança inabalável na providência divina. Cada palavra de dúvida que você já ouviu sobre si mesmo, cada decreto de fracasso lançado contra sua vida, cada sentimento de incapacidade, tudo isso é silenciado agora pelo poder que emana da Santa Cruz de São Bento. Você precisa se tornar um canal limpo, forte e inabalável, porque a proteção que vamos invocar a seguir, ela precisa de um condutor firme. Já já você vai entender o porquê essa sua firmeza pessoal é a chave para o segredo dos antigos monges que eu mencionei lá no começo. Agora que o terreno está limpo e o tronco fortalecido, o fluxo da graça pode começar. Estamos prontos. Estamos preparados para o passo mais sagrado da nossa jornada. Alcançar os ramos e as folhas, um por um. E, agora com o coração firme e a alma purificada, nós estendemos nossa intenção, nosso amor e nossa fé para alcançar cada ramo desta árvore sagrada que é a sua família. Pense agora em cada um deles. Traga à sua mente, com toda a clareza que conseguir, o rosto do seu filho, o sorriso da sua filha, a energia do seu neto correndo pela casa, a doçura no olhar da sua neta. Não importa onde eles estejam agora, se estão na sala ao lado, em outra cidade ou até mesmo em outro país. O amor de um pai, de uma mãe, de uma avó não conhece distância. E a oração, meu amigo, minha amiga, viaja mais rápido que a luz, atravessa paredes e alcança o coração de quem amamos. Nós vamos, em espírito, colocar nossas mãos sobre a cabeça de cada um. E sobre cada um nós vamos invocar o poder que está contido na medalha de São Bento. Um poder que não é mágico, mas divino. Um poder que age como um repelente espiritual contra tudo aquilo que não vem de Deus. Presta atenção nisso. A partir de agora nós declaramos um escudo sobre a mente dos seus, para que nenhuma ideia de desespero, nenhuma semente de rebeldia ou confusão encontre solo fértil ali. Nós declaramos que suas mentes serão renovadas pela verdade, pela sabedoria e pelo discernimento do alto.
A partir de agora, nós declaramos uma guarda sobre o coração deles, para que as amizades falsas, as paixões enganosas e as mágoas profundas não consigam se aninhar. Nós declaramos que seus corações serão preenchidos por um amor puro, por alegria verdadeira e por uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Nós os blindamos contra a inveja que vem de fora, contra o olho gordo, contra as palavras de maldição disfarçadas de elogio. A partir de agora, nós declaramos luz sobre os caminhos que eles trilham, para que seus pés sejam desviados das armadilhas, dos perigos da rua, das más companhias que se apresentam como amigas. Que cada passo que eles derem seja guiado e protegido, que as portas certas se abram e as portas erradas se fechem com um estrondo, para que não reste dúvida do cuidado de Deus sobre a vida deles. Cada uma dessas declarações é como um tijolo de ouro que estamos colocando para construir uma muralha invisível ao redor deles. E daqui a pouco, nós vamos selar essa muralha com o cimento mais forte que existe, as palavras sagradas da oração de São Bento, em sua forma original e mais potente, a mesma que fazia os inimigos de Deus recuarem. E essa mesma força, essa mesma autoridade, nós a invocamos agora para guardar um campo de batalha que é ainda mais sutil e perigoso do que as ruas, a mente e o coração dos nossos pequenos. Nós protegemos seus passos físicos, mas e os seus pensamentos? E as sementes que são plantadas em seus corações todos os dias? Pense em tudo que entra pelos olhos e ouvidos deles, as telas dos celulares, os vídeos que rolam sem parar no feed, as músicas com letras que ninguém mais parece filtrar, as conversas em grupos de amigos, onde a pressão para ser igual é esmagadora. É uma enxurrada de informações. E nós sabemos que muitas delas vêm envenenadas com mentiras disfarçadas de verdade, com valores invertidos, com uma pressa que rouba a inocência e gera ansiedade. Por isso, a partir deste momento, nós declaramos um filtro espiritual sobre os olhos de cada um deles. Que a luz da cruz de São Bento se interponha entre seus olhos, e toda imagem impura, toda cena de violência gratuita, toda sugestão maligna que tente se plantar na imaginação deles como algo normal ou desejável. Nós declaramos que seus olhos serão treinados para ver a beleza, para reconhecer a verdade e para se alegrar com a bondade. Que o brilho falso do mundo perca o encanto diante da luz de Cristo que agora os envolve. Em seguida, nós declaramos um escudo sobre os ouvidos deles. Que toda palavra de maldição lançada contra eles, toda fofoca, toda música que exalta o que é baixo e vil, chegue aos seus ouvidos como um som sem sentido, um ruído que não encontra lugar para ficar. Que eles tenham ouvidos sensíveis para a voz de Deus, para os conselhos de quem os ama, para a sabedoria que edifica. E o mais importante de tudo, nós colocamos um anjo sentinela na porta do coração deles, porque a palavra nos ensina que é do coração que procedem as fontes da vida. Que o coração de cada filho, de cada neto, seja guardado da amargura, do ressentimento, da inveja que hoje é tão estimulada nas redes sociais. Que o sentimento de não pertencimento, aquela comparação doentia que o mundo digital impõe, não encontre espaço para criar raízes de tristeza ou de inferioridade. Que o coração deles seja uma terra fértil apenas para o amor, para a alegria, para a paz e para a coragem. Essa blindagem da mente e do coração é fundamental, porque um espírito protegido precisa de um corpo saudável para habitar. E é exatamente sobre o corpo, sobre a saúde física deles, que nós vamos estender nossa próxima camada de proteção. Presta atenção nisso, porque o que vamos declarar agora toca na raiz de muitas enfermidades que a medicina, às vezes, não consegue explicar. Muitas vezes, uma febre que surge do nada, uma alergia de pele que vai e volta sem motivo aparente, um cansaço que nenhum exame justifica, ou até mesmo aquela sequência de pequenos acidentes domésticos, tombos e arranhões que parecem acontecer com uma frequência assustadora. Isso acontece porque o inimigo, ao não conseguir penetrar na alma, ataca o vaso que a contém. Ele tenta minar as forças, distrair com a dor, gerar preocupação e gastos para desviar nosso foco do que realmente importa. Por isso,
com a mesma autoridade com que blindamos a mente e o coração, nós estendemos agora a cruz de São Bento sobre o corpo físico de cada um dos seus filhos e netos. Nós declaramos saúde sobre seus ossos e músculos, para que cresçam fortes e firmes. Que toda fraqueza inexplicável, toda dor errante, seja agora consumida pelo poder que emana desta cruz sagrada. Nós declaramos vitalidade em seu sangue, em suas células, em cada órgão do seu corpo. Que a energia deles seja a energia da vida abundante que Cristo prometeu, e não uma energia roubada por forças espirituais de vampirismo e esgotamento. Que o sono deles seja profundo e verdadeiramente restaurador, um tempo de recarga e não de batalha espiritual. Nós declaramos um selo de proteção sobre tudo que eles comem e bebem. Que o alimento que entra em suas bocas seja fonte de nutrição e vida, e que qualquer intenção maligna colocada sobre ele seja neutralizada instantaneamente, assim como o veneno na taça de São Bento perdeu seu poder. Que todo olho gordo, toda palavra de inveja disfarçada de elogio que for lançada sobre a beleza, a saúde ou a inteligência deles, se quebre contra este escudo e retorne como bênção para quem a proferiu. Nós cobrimos a pele deles com um manto de invisibilidade contra acidentes. Nós ordenamos que seus pés não tropecem, que suas mãos não se firam, que anjos os guardem em todos os seus caminhos, seja na rua, na escola, no parquinho ou dentro de casa. Que o corpo deles seja, a partir de hoje, um templo do Espírito Santo tão bem guardado, que nenhuma enfermidade de origem espiritual encontre a menor fresta para entrar. Mas um corpo são e uma mente protegida precisam caminhar por um mundo que nós sabemos está cheio de armadilhas. E é por isso que agora nós vamos à frente deles, como batedores espirituais, para limpar o caminho que eles devem trilhar. Vamos proteger seus passos, suas amizades e as portas que se abrirão em seus futuros. Presta atenção nisso, porque é aqui que a batalha se torna mais sutil. Nós estendemos a cruz de São Bento como um escudo à frente de cada passo que eles darão fora de casa. Que esta cruz sagrada vá adiante deles no caminho para a escola, para o cursinho, para a faculdade. Que ela seja uma luz que desfaz toda a armadilha, todo laço, preparado para os seus pés. Nós declaramos que as amizades que se aproximarem deles serão amizades que edificam, que somam, que os elevam para perto de Deus. E que toda má companhia, toda aquela galera que puxa para baixo, que oferece o caminho fácil do vício, da desobediência e da rebeldia, sinta um incômodo na presença da luz que os envolve, que essas amizades se afastem naturalmente, sem briga, sem trauma, simplesmente porque a escuridão não suporta a luz. Nós pedimos a São Bento que interceda para que seus filhos e netos tenham o dom do discernimento, que eles saibam no fundo da alma quem é amigo de verdade e quem é lobo em pele de cordeiro, que eles sintam no coração quando um convite é para o bem e quando é uma cilada, que o Espírito Santo sopre em seus ouvidos, avisando do perigo iminente. Agora nós olhamos para o futuro deles, para as portas que precisam se abrir. A porta do vestibular, do primeiro emprego, de um concurso público, de um bom casamento. Nós colocamos a cruz de São Bento sobre cada uma dessas portas. Nós ordenamos, em nome de Jesus, que toda porta que não for da vontade de Deus para a vida deles permaneça intransponivelmente fechada, e que toda porta que for plano de Deus se abra de forma milagrosa, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos. Que a inveja de um colega de trabalho, a fofoca de um vizinho, a palavra de derrota de um parente pessimista, nada disso tenha força para trancar os caminhos que Deus já preparou para eles. Nós limpamos o terreno espiritual do futuro deles, para que, quando chegar a hora, eles possam caminhar em um campo abençoado e frutífero. Nós quebramos agora toda palavra de maldição lançada sobre o futuro profissional ou sentimental deles. Aquelas frases ditas da boca para fora, mas carregadas de veneno, como "você nunca vai ser ninguém" ou "você não serve para nada", nós as declaramos nulas e sem efeito. O sangue de Cristo, invocado pelo poder da cruz de São Bento,
Lava a história deles e decreta um futuro de bênçãos, de propósito e de vitória. Mas não basta apenas proteger os caminhos e as amizades. Existe uma outra frente de batalha, talvez a mais perigosa de todas nos dias de hoje. É a batalha que acontece na mente, através daquilo que eles consomem. E é para lá que nossa proteção se dirige agora, para blindar o imaginário e a alma contra as ideologias e os venenos que o mundo oferece como se fossem entretenimento. Nós olhamos agora para a tela do celular, para o tablet, para a televisão, para aquela janela por onde o mundo entra sem pedir licença, direto na mente e no coração dos nossos pequenos. É ali que a galera hoje em dia se encontra. É ali que a pressão social acontece 24 horas por dia. São as dancinhas que parecem inocentes, mas que sensualizam a infância. São os youtubers que ensinam o desrespeito aos pais como se fosse uma virtude, uma forma de ser descolado. São os jogos violentos que dessensibilizam a alma e banalizam o mal. São as séries que apresentam como normal aquilo que a palavra de Deus condena. Nós colocamos a cruz sagrada de São Bento sobre cada tela que os olhos deles encontrarem. Nós pedimos que a medalha de São Bento funcione como um filtro espiritual, um bloqueador divino. Que toda mensagem subliminar, toda ideologia contrária à fé, toda semente de rebeldia, de sensualidade precoce, de materialismo, de desprezo pela vida e pela família, seja neutralizada antes mesmo de chegar ao coração deles. Que o veneno disfarçado de entretenimento se torne amargo em suas bocas. Que eles sintam um santo incômodo ao assistirem algo que fira a pureza que Deus lhes deu. Que o Espírito Santo os inspire a desligar, a sair, a escolher o que edifica. Mas tem algo ainda mais sutil, tá ligado? É o vício, é a ansiedade que a tela gera, é a comparação com a vida perfeita e falsa dos influenciadores, é aquele feed infinito que rouba o tempo, a atenção e a alegria de viver o mundo real. É uma prisão invisível que gera jovens e crianças tristes, ansiosos e vazios. E é por isso que nós declaramos agora a quebra de todo laço de vício digital na vida dos nossos filhos e netos, pela autoridade da cruz de São Bento. Que o encanto hipnótico dessas telas seja quebrado, que eles redescubram a alegria de uma conversa olho no olho, de um jogo de tabuleiro, de uma corrida no quintal. Que São Bento, que fugiu do mundo para encontrar a Deus, interceda para que eles encontrem a Deus no silêncio e não o barulho do mundo no celular. Blindamos o de fora, blindamos o que entra pelos olhos e ouvidos, mas a batalha final, a mais importante, sempre acontece dentro do coração, e é para lá, para o íntimo da alma deles, que nossa oração se aprofunda neste exato momento. Pensa comigo, o que adianta construir uma muralha do lado de fora se o inimigo já plantou sementes lá dentro? É como ter a casa mais segura do mundo, mas com um traidor morando na sala. E essas sementes, muitas vezes, são invisíveis para nós. São as mentiras que eles começam a acreditar sobre si mesmos, as feridas que não cicatrizaram e que infeccionam a alma em silêncio. É aquela vozinha que sussurra no meio da noite que eles não são bons o suficiente, que ninguém realmente se importa. É a semente da comparação, que floresce em inveja e em uma tristeza profunda por não terem a vida, o corpo ou as coisas que veem nas telas. É a raiz de uma mágoa, de uma palavra dura que ouviram na escola ou até mesmo dentro de casa, que se transforma em uma amargura que eles nem sabem nomear. É a dúvida sobre a própria fé, sobre o amor de Deus, que surge quando o barulho do mundo grita mais alto que a verdade do Evangelho. Neste momento, nós usamos a cruz de São Bento não apenas como um muro, mas como uma luz poderosa que penetra o coração de cada filho, de cada neto, e expõe cada uma dessas mentiras, cada uma dessas raízes de dor. Pela força da cruz sagrada, nós declaramos que toda semente de autorrejeição seja agora arrancada e queimada no fogo do Espírito Santo. Que toda mentira sobre a identidade deles como filhos amados de Deus seja desfeita agora. Nós declaramos que a voz do inimigo se cale na mente e no coração deles, e que a única voz que eles ouçam com clareza seja a voz do Pai que diz: "Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer." Nós ordenamos que toda raiz de amargura, todo
Ressentimento guardado contra um amigo, um professor, ou até mesmo contra nós, seja dissolvido pelo perdão que vem do alto, que o coração deles seja lavado, purificado de toda toxina emocional que os impede de amar e de se sentirem amados. Nós quebramos a força da ansiedade que aperta o peito, do medo do futuro que paralisa, e declaramos sobre eles um espírito de coragem, de confiança e de uma paz que excede todo o entendimento. É um trabalho de jardinagem espiritual. Entende a profundidade disso? Nós limpamos o terreno do coração, arrancamos as ervas daninhas da mentira e do medo. Agora, com esse terreno limpo e fértil, a alma deles pode finalmente respirar, pode finalmente florescer. Mas um jardim limpo precisa ser cuidado, precisa ser regado com a verdade e protegido por uma cerca forte. E essa cerca é a vontade, a capacidade deles de escolher o bem. E é por isso que o próximo passo da nossa oração é fortalecer a vontade deles, blindar o poder de decisão que Deus lhes deu, para que eles mesmos possam, no dia a dia, dizer não para o mal e sim para Deus. E é exatamente isso que faremos agora. Juntos, vamos invocar sobre a vida de cada um deles uma couraça espiritual na vontade. Pense na vontade deles como o músculo da alma. Se não for exercitado, ele atrofia. Se for mal alimentado com as mentiras do mundo, ele enfraquece. O mundo, com suas 1000 propostas fáceis e brilhantes, age como um veneno que vai paralisando esse músculo. A pressão da turma, a necessidade desesperada de ser aceito, a propaganda incessante que grita que a felicidade está no próximo clique, na próxima festa, na próxima compra. Tudo isso vai minando a capacidade de dizer um não firme, um não convicto, um não que liberta. Por isso, nós agora pedimos a São Bento, o mestre da disciplina e da renúncia ao mal, que interceda por nossos filhos e netos, que a força que o fez abandonar uma vida de privilégios em Roma para buscar a Deus na solidão seja a mesma força que os inspire hoje, no meio do barulho do mundo. Nós declaramos em nome de Jesus que a mente dele se torna clara para discernir o certo do errado, o que edifica do que destrói, que o engano, que chega tão bem vestido e com um sorriso no rosto, não encontre mais espaço no entendimento deles, que aquela voz sutil da tentação, que sussurra, não tem problema, é só dessa vez, tá todo mundo fazendo, seja completamente abafada pela voz poderosa do Espírito Santo que clama dentro deles. Nós quebramos agora, pela autoridade da cruz sagrada, o poder do espírito de manada, aquela força invisível que os empurra a agir contra a própria consciência só para pertencer a um grupo, só para ganhar uma curtida, só para não parecer careta. Que eles recebam do céu a coragem santa de serem diferentes, a coragem de desligar o celular quando o conteúdo é sujo, a coragem de se afastar de uma conversa de fofoca e maldade, a coragem de dizer não, obrigado, a uma bebida, a uma droga, a uma proposta que fere a dignidade deles e a lei de Deus. Nós pedimos que eles sintam um santo incômodo na presença do mal, uma repulsa natural por aquilo que desagrada a Deus. Pela cruz sagrada de São Bento, nós selamos a vontade deles com o selo da verdadeira liberdade. A liberdade que não é fazer tudo o que se quer, mas ter a força de escolher o que é bom, o que constrói, o que os leva para mais perto do seu propósito divino. Que cada não que eles disserem ao mal seja, na verdade, um sim retumbante a Deus, um sim ao futuro brilhante e abençoado que já está preparado para cada um. E esse futuro, esse futuro é o próximo território que vamos consagrar e proteger. Depois de blindar o coração e fortalecer a vontade, precisamos garantir que o caminho à frente deles esteja limpo, iluminado e guardado por anjos. E como nós garantimos que esse caminho à frente deles seja de fato limpo e iluminado? Como transformamos essa esperança de um futuro brilhante em uma certeza espiritual? Nós fazemos isso estendendo o poder da cruz sagrada para além do agora. Nós a projetamos no tempo, como um farol poderoso que ilumina a estrada que eles ainda nem começaram a trilhar. Pense nisso. A vida deles é uma jornada, uma estrada com muitas curvas, cruzamentos
e até mesmo algumas bifurcações perigosas. O que nós estamos fazendo aqui, juntos, é colocar a sinalização divina em todo o percurso. Nós estamos consagrando o caminho da escola, da faculdade, daquele vestibular que tira o sono e causa tanta ansiedade. Nós declaramos que a mente deles estará clara, que o conhecimento que eles precisam virá com facilidade e que eles estarão nos lugares certos, com os professores certos. Nós estendemos essa proteção sobre as amizades que eles ainda vão formar. Que a cruz de São Bento atue como um filtro espiritual, aproximando aqueles que vêm para somar, para edificar, e afastando naturalmente, sem dor, sem drama, aqueles que são portadores de inveja, de vícios, de má influência. Quantos futuros promissores não foram desviados por uma má companhia que apareceu no caminho? Para os nossos, não. Nós declaramos que não. O inimigo da nossa alma é muito astuto, ele raramente mostra um abismo de cara. O que ele faz é apresentar um atalho, uma estradinha que parece mais florida, mais fácil, mais rápida. É a promessa do sucesso sem esforço, da popularidade a qualquer custo, do prazer imediato que depois cobra uma fatura de amargura e arrependimento. São exatamente nesses pontos de desvio, nessas propostas enganosas, que a cruz de São Bento se torna uma barreira de fogo, um muro invisível que os impede de entrar no caminho errado. Existe uma palavra específica, uma mentira que é sussurrada constantemente hoje em dia, principalmente pela internet, para fazer os jovens desistirem do seu propósito. Daqui a pouco eu vou te revelar que mentira é essa e como a oração a destrói pela raiz. Por agora segure essa intenção. Nós estamos em espírito caminhando à frente deles. Nós pedimos que os anjos do Senhor preparem o caminho, removam as pedras de tropeço, desfaçam os laços e as armadilhas que foram preparadas para os pés deles, que a luz da cruz sagrada os preceda, iluminando as intenções ocultas nos corações das pessoas que se aproximarem, que essa luz revele a verdade por trás das propostas que receberem, que essa proteção cubra a escolha da profissão, o discernimento para o trabalho, a sabedoria para lidar com o dinheiro, que essa proteção guarde o coração deles para um amor verdadeiro, um relacionamento que os construa e os aproxime de Deus, e os livre dos laços afetivos que só trazem dor e destruição. Ao blindarmos o futuro, nós estamos dando a eles a maior herança que existe, a liberdade de caminhar em segurança na direção do plano perfeito de Deus para a vida de cada um. E depois de proteger o caminho, o próximo passo é blindar o centro de comando de todas as decisões, a mente deles. A mente deles. Presta atenção nisso, porque este é o campo de batalha mais silencioso e talvez o mais perigoso dos nossos tempos. Antigamente, a preocupação era com a má companhia na esquina, com a conversa errada na porta da escola. Hoje a porta de entrada para as influências mais devastadoras está na palma da mão deles, brilhando na tela de um celular. É ali que a guerra pela alma da sua descendência é travada, segundo, com vídeos, músicas, ideologias e desafios que são projetados para confundir, viciar e afastar da verdade. Nós vemos o resultado, a ansiedade que não tem nome, a tristeza que não tem motivo aparente, a rebeldia que se disfarça de opinião própria. São sementes de confusão, de autorrejeição, de desesperança, plantadas por vozes que eles nunca viram, mas que aprenderam a seguir. É por isso que, a partir deste momento, nós erguemos a cruz sagrada de São Bento como um escudo mental sobre cada um dos seus filhos e netos. Nós pedimos, em nome de Jesus, que esta cruz se torne um selo divino sobre os olhos e os ouvidos deles. Que ela seja um filtro espiritual que separa o trigo do joio, a verdade da mentira, a inspiração que edifica da sugestão que destrói. Que toda palavra disfarçada de conselho, mas carregada de veneno, perca a força antes de chegar ao coração deles. Que toda imagem projetada para despertar a cobiça, a inveja ou a impureza se torne opaca e sem poder diante do brilho da cruz. Nós declaramos que a mente deles não é terra sem dono. Ela pertence a Deus. E por isso, nós arrancamos agora, com a autoridade da fé, toda a erva daninha da ansiedade, todo o espinho da comparação,
toda a raiz de amargura que o inimigo tentou plantar através das redes sociais, das conversas maldosas ou das decepções. No lugar, nós pedimos que o Espírito Santo semeie a clareza, a sabedoria do alto, o discernimento para reconhecer uma armadilha, mesmo quando ela vem enfeitada de promessas, que a mente dele seja renovada para pensar o que é bom, o que é justo, o que é puro, que eles tenham a capacidade de focar nos estudos, de aprender um ofício, de sonhar os sonhos de Deus sem a distração constante do mundo. Essa blindagem mental é fundamental, pois é a mente que comanda as emoções. E depois de proteger o centro de comando, precisamos fortalecer o lugar onde nascem os sentimentos mais profundos, o cofre das nossas maiores alegrias e dores o coração. E é nesse coração que a batalha mais silenciosa acontece. É no coração dos nossos filhos e netos que a semente da amargura tenta brotar. É ali que a inveja sussurra, que a rejeição fere fundo, que as primeiras decepções amorosas deixam cicatrizes que podem durar uma vida inteira. Um cofre que deveria guardar tesouros de alegria e inocência, mas que tantas vezes é invadido por ladrões de paz. Por isso, agora, com a mesma fé, nós nos concentramos no coração de cada um deles. Nós pedimos que a cruz sagrada de São Bento seja cravada como um selo de proteção sobre o coração de cada filho, de cada neto. Que este selo divino funcione como um filtro espiritual. Nós declaramos que todo sentimento que não provém de Deus, ao tentar entrar, encontrará esta barreira de luz e será desfeito. Declaramos que a mágoa por uma amizade quebrada não se transformará em raiz de amargura, que a dor de uma palavra dura não se tornará um complexo de inferioridade, que a inveja disfarçada de elogio não encontrará espaço para se alojar. Nós pedimos, pela intercessão poderosa de São Bento, que o coração deles seja lavado e purificado de toda lembrança dolorosa que os prende ao passado, de toda ofensa que ainda dói, de todo medo de amar e de ser amado. Quantas vezes você viu um deles chegar em casa com o olhar baixo, tentando esconder uma lágrima por algo que aconteceu na escola ou com os amigos? É para esses momentos que esta proteção é erguida, que o coração deles seja preenchido por um amor que lança fora todo medo, que eles aprendam a perdoar, não porque o outro mereça, mas para que o coração deles permaneça livre, que eles desenvolvam a capacidade de amar com pureza, de construir amizades verdadeiras e de discernir quem se aproxima com boas e com más intenções. Que a cruz sagrada os ensine a guardar o próprio coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nós pedimos um coração resiliente, um coração que, mesmo quando ferido, sabe buscar a cura em Deus. Um coração corajoso que não se encolhe diante dos desafios. Um coração generoso, capaz de se alegrar com a felicidade do outro. Ao blindarmos a mente e agora o coração, estamos construindo a fortaleza interior. Mas uma fortaleza precisa de muralhas externas. E essas muralhas são as atitudes, as escolhas, os caminhos que eles percorrem todos os dias. E é para proteger esses caminhos que agora nós vamos estender o nosso clamor. Nós agora olhamos para os passos que eles dão no mundo, para as ruas que atravessam, para as portas que se abrem diante deles. Que a cruz sagrada de São Bento vá adiante de cada filho e neto, em cada caminho que percorrerem. Que seja um escudo invisível no trajeto para a escola, no ponto de ônibus, no carro com os amigos. Que o anjo da guarda, fortalecido por esta oração, os livre de acidentes, de assaltos, de balas perdidas e de todo encontro com a maldade humana. Nós declaramos que os pés deles não os levarão para lugares de perdição, que eles sintam um santo incômodo, uma repulsa espiritual por ambientes carregados de inveja, de vícios e de imoralidade. Que o Espírito Santo os desvie de festas perigosas, de encontros marcados pela malícia e de situações que poderiam manchar suas vidas para sempre. A partir de agora, nós blindamos os caminhos físicos deles. Mas existem outros caminhos, talvez até mais perigosos. Os caminhos das amizades, das influências, das vozes que sussurram em seus ouvidos quando não estamos por perto. Por isso, nós pedimos, sob a intercessão de São Bento, um discernimento sobrenatural para os nossos filhos e netos,
Que eles saibam identificar o lobo em pele de cordeiro. Que as más companhias, aquelas que os puxam para baixo, que zombam da fé e incentivam o erro, se afastem naturalmente. Que essas amizades tóxicas percam o interesse neles, que a luz que passará a brilhar através deles incomode a escuridão. E, ao mesmo tempo, pedimos que eles se tornem um ímã para amizades que edificam, para jovens de bom coração, para companheiros que os inspirem a ser melhores, a sonhar mais alto, a caminhar com Deus. Que a cruz sagrada seja o filtro para cada pessoa que entra no círculo de confiança deles. E então, chegamos a um caminho que não tem ruas nem esquinas, mas que talvez seja o mais frequentado por eles. O caminho virtual, a internet, as redes sociais, os jogos online. Um território vasto e muitas vezes sem lei. Nós estendemos o poder desta oração sobre cada tela de celular, de computador, de tablet. Que a cruz de São Bento seja um firewall espiritual, bloqueando o acesso de predadores, de aproveitadores, de conteúdos que buscam viciar a mente e corromper a inocência. Nós pedimos que os olhos deles sejam guardados de toda imagem impura, que seus ouvidos sejam fechados para músicas com letras de maldição e que seus dedos não digitem palavras de ódio ou de insensatez. Que eles usem a tecnologia para o bem, para aprender, para se conectar de forma saudável, e que sintam uma aversão profunda por tudo aquilo que, no mundo digital, tenta roubar a paz de suas almas. Com os caminhos físicos, sociais e virtuais agora sob esta guarda poderosa, nós avançamos para selar a própria expressão deles no mundo. Nós agora olhamos para a fonte de toda a expressão deles no mundo, a boca que fala, a mente que pensa e as mãos que criam. Nós estendemos a proteção da cruz sagrada de São Bento sobre cada palavra que sair dos lábios dos seus filhos e netos. Nós declaramos que a boca deles não será um instrumento de maledicência, de fofoca, de mentira ou de palavras torpes que entristecem o Espírito Santo. A partir de agora, que toda praga, toda gíria de maldição, todo palavrão que aprenderam na rua ou na internet perca a força e o sabor. Que eles sintam um incômodo ao proferir o que não edifica. Em vez disso, nós pedimos que as palavras deles sejam como mel, palavras de encorajamento de verdade, de gentileza e de paz. Que a voz deles seja usada para defender os fracos, para honrar os pais e avós e para proclamar o bem. E porque a boca fala do que o coração está cheio, nós mergulhamos mais fundo. Nós vamos até a sala de máquinas da alma, a mente deles. Nós posicionamos a cruz de São Bento como uma sentinela na porta dos pensamentos de cada um. Que esta cruz filtre tudo o que tenta entrar. Nós barramos o acesso de pensamentos de inferioridade, de comparação, de inveja. Nós bloqueamos as setas da depressão, da ansiedade, da confusão sobre quem eles são. Nós repreendemos e expulsamos toda a semente de rebeldia, de orgulho e de autossuficiência que o inimigo tenta plantar em solo fértil. Nós declaramos que a mente deles é território de Cristo, e seus pensamentos sejam cativos à obediência, à pureza e à esperança. Que eles desenvolvam uma mente sã, lógica, criativa e cheia de luz, capaz de discernir a verdade em um mundo que promove a mentira. Com a fala e o pensamento agora guardados, nós abençoamos os dons e talentos que Deus depositou neles. Nós consagramos as mãos, a inteligência, a criatividade de cada filho e de cada neto. Seja o talento para o esporte, para a música, para as artes, para os estudos ou para o trabalho, nós declaramos que estes dons serão usados para a glória de Deus e para o bem comum, e nunca para a vaidade ou para a destruição. Que a inveja alheia não possa secar ou roubar esses talentos. Que nenhuma influência maligna possa perverter esses dons, transformando o que era para ser bênção em um caminho de perdição. Nós selamos cada habilidade, cada dom, com o sangue de Cristo, sob a guarda de São Bento. A expressão deles no mundo, a partir de hoje, será um reflexo da luz divina que habita neles. E com essa expressão agora purificada e consagrada, nós damos mais um passo, olhando para o horizonte, para o caminho que se abre diante deles, o futuro. Nós olhamos
para as estradas que eles ainda vão percorrer, para as encruzilhadas onde terão que fazer escolhas. O mundo, nós sabemos, apresenta muitos caminhos. Muitos deles são largos, fáceis, cheios de promessas de prazer imediato e sucesso sem esforço. Mas nós conhecemos o destino desses caminhos. Por isso, a partir de agora, nós colocamos a cruz sagrada de São Bento como uma bússola espiritual no coração de cada filho e de cada neto. Que esta cruz brilhe intensamente toda vez que eles se depararem com uma escolha. Que ela cause uma santa inquietação na alma deles quando estiverem diante de uma proposta enganosa, de um convite para o mal, de uma porta que leva à perdição. Nós declaramos que eles terão o dom do discernimento para escolher sempre o caminho estreito, o caminho que leva à vida, mesmo que seja mais difícil. Nós consagramos o futuro acadêmico deles, cada prova, cada vestibular, cada trabalho de faculdade. Que a ansiedade não paralise a inteligência que Deus lhes deu. Que o desânimo não os faça desistir no meio do caminho. Nós repreendemos todo o espírito de confusão mental, de preguiça e de procrastinação que tenta se instalar na vida estudantil deles. Declaramos que eles terão clareza, foco e a graça de absorver o conhecimento necessário para se tornarem excelentes naquilo que escolheram fazer. Que nenhuma palavra de derrota, dita por um professor ou por um colega, possa fincar raízes em seus corações. A capacidade deles vem de Deus e nós selamos essa capacidade com a bênção de São Bento. Em seguida, nós abençoamos o futuro profissional, aquele primeiro emprego, a carreira que vão construir. Nós pedimos a São Bento, patrono do trabalho, que lhes abra portas de um trabalho digno e honesto, que eles sejam protegidos de ambientes de trabalho tóxicos, de chefes injustos e de colegas invejosos, que suas mãos jamais se sujem com o dinheiro da corrupção ou da desonestidade. Nós declaramos que o sustento deles virá de um trabalho que honra a Deus e que serve à sociedade, que eles encontrem realização e propósito em suas profissões, usando seus talentos para construir um mundo melhor. Todo o plano maligno de desemprego, de fracasso financeiro ou de escravidão profissional, nós o quebramos agora em nome de Jesus. E enquanto abençoamos a mente para os estudos e as mãos para o trabalho, nós sabemos que a maior jornada deles será a do coração. O futuro não é feito apenas de diplomas e cargos, é feito de gente, de encontros. E é aí que a proteção precisa ser ainda mais específica, pois é nas relações que as maiores alegrias e as maiores dores podem surgir. Por isso, a partir de agora, nós estendemos a proteção da cruz sagrada de São Bento sobre o coração de cada um dos nossos. Nós pedimos que toda amizade falsa, todo colega mal intencionado, toda pessoa que se aproxima com inveja ou com o desejo de desviá-los do bom caminho, seja revelada e afastada. Sabe aquela amizade que parece um mel, mas que por trás esconde o veneno da fofoca, da competição, do incentivo ao erro? Nós declaramos que essa máscara vai cair, que o veneno da falsidade perca a força e o sabor diante do poder da cruz, assim como perdeu na taça que foi oferecida a São Bento. Que nossos filhos e netos recebam o dom do discernimento, que eles sintam no espírito quando uma presença não lhes faz bem, que eles tenham a coragem de dizer não, de se afastar do que lhes rouba a paz, mesmo que isso signifique por um tempo andar com menos gente ao lado. É melhor a solidão que edifica do que a multidão que destrói. E nós sabemos que eles nunca estarão verdadeiramente sós, pois estarão na companhia dos anjos e sob este manto de proteção que estamos tecendo juntos. Mas agora, vamos ainda mais fundo. Nós olhamos para o futuro deles, para os namoros, os noivados, os casamentos que virão. Nós cobrimos com o sangue de Cristo e a intercessão de São Bento os futuros relacionamentos afetivos de cada um deles. Pedimos que eles não entreguem seus corações preciosos a quem queira apenas usá-los e descartá-los, que eles sejam protegidos das armadilhas de paixões que são como fogo de palha, que queimam a alma com intensidade, mas deixam para trás apenas um rastro de cinzas e dor. Nós pedimos, São Bento, glorioso patriarca, que você interceda para que o coração dos nossos seja guardado para a pessoa certa.
Uma pessoa que venha para somar, para edificar, para caminhar, junto na mesma fé e nos mesmos valores. Alguém que os aproxime de Deus e não que os afaste. Nós quebramos agora, com a autoridade da cruz, toda palavra de maldição lançada sobre a vida sentimental da nossa descendência. Toda praga de "você nunca será feliz no amor", nenhum relacionamento seu vai dar certo, você vai repetir os erros da família. Isso não pertence mais à história deles. A história deles está sendo reescrita pela fé neste exato momento. Que o coração deles seja uma terra preparada, adubada com amor próprio e respeito, para que quando o verdadeiro amor, aquele que vem de Deus, chegar, ele encontre um lugar fértil para florescer e dar frutos de alegria e paz duradoura. E com o coração protegido e preparado, a alma deles fica livre para encontrar seu verdadeiro chamado, seu propósito divino neste mundo. E é para este lugar sagrado que a nossa oração se move agora. Nós entramos agora no campo da vocação, no território sagrado, onde os dons que Deus deu a cada um deles devem florescer. Pois a maior mentira que o inimigo sussurra no ouvido de uma alma jovem, depois de tentar destruir seus afetos, é a semente da infelicidade vocacional. Aquela voz que diz: "Você nunca será feliz no amor. Pelo que você faz, você nunca vai encontrar satisfação no seu trabalho. Você não é bom o suficiente. Outros são melhores. Desista." É o veneno da mediocridade, da frustração, do talento enterrado. E nós não vamos permitir isso. Com a cruz sagrada, nós esmagamos essa serpente da frustração que tenta se enrolar nos sonhos da nossa descendência. Nós cobrimos com o poder desta oração a mente dos nossos filhos e netos na hora de escolher uma profissão, na pressão do vestibular, na angústia de um concurso público, na coragem de empreender ou na dedicação a um ofício. Que a luz de Cristo, pela intercessão de São Bento, ilumine as mentes deles para que façam escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Nós quebramos a força do espírito de preguiça, que os faz procrastinar o que é importante. Nós quebramos a força do espírito de confusão, que os deixa paralisados diante de muitas opções. Nós quebramos a força da comparação, que os faz olhar para a grama do vizinho e sentir que a sua própria vida é um deserto. A partir de agora, nós declaramos que os dons e talentos de cada um deles serão usados para a glória de Deus e para o bem do próximo. Que eles sintam alegria em servir, que encontrem propósito em seu esforço diário. Que as portas certas de emprego, de estudo, de oportunidades se abram diante deles de forma surpreendente, enquanto as portas erradas, aquelas que os levariam para a armadilha da infelicidade e do desvio, se fechem com o selo da cruz de São Bento. E no lugar disso, nós pedimos, São Bento, que você interceda por uma chuva de clareza, de coragem, de disciplina e de paixão, pelo propósito que Deus desenhou para cada um deles. Que eles sejam excelentes no que fazem, não por vaidade, mas por amor. Com a vocação blindada e o coração guardado, o propósito divino se torna claro. Mas para que essa missão se cumpra na terra, o corpo precisa ser um templo forte e a mente uma fortaleza sã. E é para a saúde integral deles que nossa oração se volta neste instante. Nós sabemos que o inimigo ataca onde dói mais, e ele sabe que um corpo doente ou uma mente atormentada são incapazes de cumprir a missão que Deus lhes confiou. Por isso, ele tenta minar as forças por dentro, com o veneno da enfermidade, com o peso da ansiedade, com a escuridão da depressão. Mas a partir deste momento, nós erguemos a cruz sagrada de São Bento como um escudo impenetrável sobre a saúde física, mental e emocional de cada um dos nossos. Nós declaramos que o corpo deles é templo do Espírito Santo, e nenhuma doença, praga ou maldição terá poder sobre ele. Nós repreendemos agora toda seta de enfermidade lançada contra eles, as alergias inexplicáveis, as dores crônicas, a fraqueza que os impede de viver plenamente, a predisposição a acidentes. Que o sangue de Cristo, invocado por esta oração, lave e purifique o organismo de cada um, fortalecendo sua imunidade e trazendo vitalidade a cada célula. Que a cruz sagrada seja o selo de proteção sobre o sono deles, repreendendo a insônia, os pesadelos
e o terror noturno, e concedendo-lhes um descanso profundo e verdadeiramente reparador. E vamos ainda mais fundo. Nós nos voltamos agora para a fortaleza da mente e das emoções, o campo de batalha mais feroz dos nossos tempos, contra o espírito de ansiedade que aperta o peito e rouba o fôlego. Nós opomos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, contra o espírito de depressão que apaga as cores da vida e sussurra mentiras de desesperança. Nós opomos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós quebramos a força de todo pensamento de automutilação, de tristeza profunda, de pânico e de morte. Que a luz da cruz de São Bento dissipe as sombras da confusão mental, do medo e da angústia. Nós declaramos que a mente dos nossos filhos e netos pertence a Cristo, que eles tenham pensamentos de paz, de coragem, de esperança e de pureza. Que qualquer voz que não venha de Deus se cale agora e para sempre diante da autoridade desta oração. Nós blindamos a alma deles contra o desânimo e o cansaço existencial. E com a saúde do corpo restaurada e a fortaleza da mente erguida, eles estão prontos para caminhar no mundo. Mas o mundo é feito de encontros, de relações, e é para o círculo de amizades e as companhias que o cercam que a nossa proteção vigilante se estende agora. Nós sabemos o poder de uma amizade, tanto para o bem quanto para o mal. Um amigo leal, um companheiro de jornada que partilha dos mesmos valores, é um tesouro, uma bênção enviada por Deus. Mas uma má companhia, um lobo em pele de cordeiro, pode ser a porta de entrada para a ruína, a correnteza que arrasta para o abismo. Por isso, a partir deste momento, nós erguemos a cruz sagrada de São Bento como um muro de discernimento ao redor dos nossos filhos e netos. Nós declaramos que eles terão a sabedoria do alto para reconhecer as verdadeiras intenções por trás de cada sorriso, de cada convite, de cada palavra. Que a luz desta cruz revele a falsidade, a inveja disfarçada de admiração, o interesse egoísta vestido de amizade. Nós repreendemos e afastamos da vida deles toda e qualquer pessoa que tenha sido enviada pelas trevas para ser pedra de tropeço. Que se afastem os que os convidam para o caminho das drogas, os que zombam da sua fé, os que os incentivam à rebeldia e à desonra, os que semeiam a confusão sobre sua identidade e seu valor. Que a presença desta cruz cause um incômodo espiritual em todos aqueles que se aproximam com más intenções, forçando-os a se retirar naturalmente, sem confronto, sem drama, apenas pela incompatibilidade com a luz que agora os envolve. Mas não pedimos apenas o afastamento do mal. Nós pedimos a atração do bem. Nós clamamos para que Deus coloque na vida dos nossos filhos e netos amigos de verdade, companheiros leais, pessoas que os edifiquem, que os inspirem a ser melhores, que os apoiem em suas jornadas e que os reaproximem de Deus. Que eles encontrem mentores sábios, professores dedicados, líderes justos. Que todo o círculo social deles, na escola, na faculdade, no trabalho e até mesmo no ambiente digital, seja um reflexo da graça e da proteção divina. Nós estendemos este escudo sobre as telas dos celulares e computadores, filtrando as vozes e as imagens que chegam até eles, neutralizando o veneno dos influenciadores que semeiam a confusão e o desespero. E com as amizades certas ao lado deles, com o coração guardado de más influências, eles estão agora prontos para olhar para o futuro, para o caminho que Deus traçou para cada um. E é para este futuro, para os estudos, para a vida profissional e para a realização dos seus dons, que a nossa oração se volta agora com toda a força. Nós colocamos diante da cruz sagrada de São Bento cada livro, cada prova, cada vestibular, cada concurso. Nós repreendemos agora o espírito de confusão mental que tenta turvar a inteligência deles, que tenta semear o desinteresse e a preguiça. Que se afaste o desânimo que os faz procrastinar, a ansiedade que gera o famoso branco na hora da prova, o medo do fracasso que os paralisa antes mesmo de tentar. Nós declaramos que a mente dos nossos filhos e netos é território de Cristo, um santuário de clareza, foco e sabedoria divina. Que a luz de São Bento ilumine a vocação de cada um, mostrando o caminho profissional onde seus talentos serão mais bem usados para a glória de Deus
e para o bem do próximo. Chega de andarem perdidos, sem rumo, escolhendo uma faculdade por pressão social ou apenas pelo dinheiro. Nós pedimos o discernimento do Espírito Santo para que eles encontrem o trabalho que traga não apenas o sustento, mas a realização da alma. E quando eles entrarem no mercado de trabalho, que este escudo os acompanhe em cada passo. Nós os blindamos contra a inveja dos colegas, contra a injustiça dos superiores, contra as propostas ilícitas que tentam manchar sua integridade e seu bom nome. Que a cruz sagrada seja um selo em suas carteiras de trabalho, em seus contratos, em seus projetos. Que toda porta que o inimigo tentar fechar por inveja seja arrombada pela mão poderosa de Deus, e que toda porta que o inimigo abrir como uma armadilha, um laço de corrupção ou desvio, seja trancada e selada para sempre pela intercessão de São Bento. Nós declaramos que eles não viverão a ralação de um trabalho sem propósito, mas que serão instrumentos de bênção e excelência por onde passarem. Que seus dons e talentos, aquelas habilidades únicas que Deus depositou na alma de cada um, floresçam sem impedimentos. Nós quebramos agora toda a palavra de maldição lançada contra o potencial deles. Toda a frase de você não consegue, você não é bom o suficiente, isso não é para você, que talvez tenham ouvido na infância e que ecoa até hoje como uma corrente invisível nos seus tornozelos. Essas correntes se partem neste exato momento. E com o caminho do futuro protegido, com a mente clara e os dons liberados, falta apenas um lugar para fortificar, o mais importante de todos, o santuário interior, o coração, onde a fé deles reside e onde a batalha final é travada. É para lá que vamos agora para o centro de tudo. É para lá que vamos agora para o centro de tudo, o coração dos nossos filhos e netos, porque de nada adianta blindar a mente, a escola, o trabalho, se a fortaleza interior estiver em ruínas. O coração é o campo de batalha final, o lugar onde a fé deles floresce ou murcha, onde a esperança se ancora ou se perde no mar da angústia. É ali que o inimigo sussurra suas mentiras mais doces e venenosas. É ali que ele tenta plantar a semente da dúvida, a erva daninha da desesperança, a raiz amarga do ressentimento. Então, neste momento, com a autoridade da nossa fé, nós nos posicionamos como guardiões espirituais na porta do coração de cada um deles. E com a cruz sagrada de São Bento, nós traçamos um círculo de fogo intransponível ao redor deste santuário. Nós declaramos que o coração dos nossos filhos e netos não é terra sem lei. Não é um terreno baldio para que o mundo jogue seu lixo emocional. É solo sagrado. É morada do Espírito Santo. Que a cruz sagrada seja o selo sobre o coração deles, protegendo-os da frieza espiritual, do cinismo que hoje em dia é vendido como inteligência. Nós os blindamos contra as decepções amorosas que tentam convencê-los de que o amor não existe. Nós quebramos o poder de toda palavra de rejeição que um dia os feriu e que hoje tenta apodrecer como uma ferida infeccionada na alma. Nós declaramos que eles terão a capacidade de perdoar, de não guardar mágoa, de não permitir que a amargura crie raízes, que o coração deles seja uma fonte de água viva, e não um pântano de sentimentos estagnados. Que a fé que brota deste coração seja uma fé viva, uma fé que queima, que ilumina, não uma fé morna, de conveniência, que se apaga na primeira ventania. Nós pedimos pela intercessão de São Bento que eles tenham um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Um encontro tão forte, tão real, que nenhuma filosofia vazia, nenhuma tentação passageira, nenhuma dor profunda consiga abalar a certeza de que são amados, de que são filhos de Deus. E com o coração guardado, a fé acesa e a alma protegida, a obra está completa, das raízes da sua história até o mais íntimo do ser deles. Agora, a fortaleza está erguida, e o que foi selado no céu se manifesta agora na terra. A partir deste momento, nós declaramos que a atmosfera da sua casa começa a mudar. Onde havia peso, agora entra a leveza. Onde havia discórdia e gritos, a paz de Cristo fará morada. Aquelas noites de sono agitado darão lugar a um descanso profundo e reparador,
sob a guarda dos anjos. Você vai perceber nos próximos dias a rebeldia se transformando em respeito, a tristeza dando lugar a sorrisos genuínos, a confusão mental se dissipando para dar lugar à clareza de propósito. As más companhias se afastarão naturalmente, pois a luz que brilhará sobre seus filhos e netos incomodará as trevas. Se esta oração tocou seu coração e fortaleceu sua fé, se inscreve agora no canal, deixa seu gostei e compartilha com quem você ama. Assim o algoritmo entende a importância desta mensagem e a entrega para outras famílias que também estão em aflição, precisando deste mesmo amparo. E para selar esta aliança de proteção, comente aqui embaixo o nome de cada filho e neto que você entregou hoje e declare com toda a sua fé: minha descendência está guardada pela cruz sagrada. Cada nome escrito aqui se torna parte desta grande corrente de oração. Salve esta oração. Faça dela sua arma diária, pelo menos pelos próximos 7 dias, para que esta fortaleza se torne inabalável. E saiba que a sua luta é a nossa luta. Continue conosco nesta jornada, protegendo quem você ama. Que a cruz sagrada seja a sua luz, que o dragão não seja o seu guia. A vitória já foi declarada. A sua família está segura.